Olá, amigos! Vamos conversar hoje sobre uma doença muito grave, uma zoonose, ou seja, uma doença transmissível dos animais para o homem e que está voltando, infelizmente, no Brasil. Estava quase erradicada e agora estão aparecendo já vários casos. A raiva. E, principalmente, sobre a raiva felina, né? O que é a raiva? A raiva é uma doença contagiosa, transmissível para qualquer mamífero, então homens, cães, gatos estão suscetíveis a essa doença. Inclusive morcegos podem ser vítimas também da raiva. É uma doença incurável, ela não tem tratamento e 100% ela leva ao óbito, tá? Inclusive, há pouco tempo teve vários casos de óbito no Brasil, no norte do Brasil. O que nós podemos fazer? Como eu já disse em outro vídeo sobre vacinação, é continuar a vacinar os animais, tanto os gatos com a quádrupla, quanto com a vacina antirrábica. Por mais que estivesse quase erradicada, quase não é erradicada. E sendo uma doença certamente fatal e inclusive transmissível para nós, não há o que fazer, temos que vacinar. É uma economia que não vale a pena. Bom, como um gato adquire raiva? O gato é um animal curioso por natureza, é um predador, um carnívoro estrito e de hábitos noturnos. Com isso, ele acaba sendo muito mais suscetível de se contaminar com o vírus da raiva, como? Caçando morcegos à noite. Então ele está à noite passeando nas suas andanças, encontra um morceguinho que está sobrevoando alguma fruta e pronto, pega o morceguinho. Aquele morcego com certeza estará contaminado pelo vírus da raiva? Não, não necessariamente, mas pode estar. Os principais transmissores do vírus da raiva são os morcegos que mordem os outros animais, tá? Eles se alimentam de sangue. Mas existem morcegos insetívoros que comem insetos e frugívoros que se alimentam de frutas que também podem carregar o vírus da raiva. Por quê? Porque eles dormem com os outros morcegos. E às vezes o morcego contaminado, o morcego que se alimenta de sangue de outros animais, ele morde também esses morcegos do bem, como se existisse um morcego do mal e do bem, mas como muita gente fala, ele morde esses morcegos e acaba transmitindo a doença para esses. E esses, à noite, estão lá sobrevoando uma plantinha ou procurando insetos para comer, o gato vai lá e preda. Então, o gato normalmente é contaminado como? Ou pela mordida de um morcego, ele foi caçar um morcego, saiu uma luta corporal, um fight, o morcego nheque nele. Ou comendo o cérebro de um animal contaminado, porque o vírus da raiva tem tropismo pelo sistema nervoso central, ele vai para o cérebro. Então, seja ele comendo um morcego, o cérebro de um morcego que está contaminado, ou de um outro animal que foi mordido por um morcego e esteja com raiva, se ele comer o cérebro daquele animal, ele se contamina. Ou mesmo o gato se contamina também lambendo outro gato que esteja com raiva. Às vezes tem gato que um é amiguinho do outro, vai passar na vizinhança, se ele lamber perto da boca do outro gato, ela é transmissível pela saliva. Se ele tiver um ferimento qualquer na boca ou uma gengivite, ele pega a raiva, tá? Essas são as principais formas de transmissão para o gato. Quais os sintomas? Bom, um gato que é contaminado pelo vírus da raiva, ele tem um período de incubação de 2 semanas a 2 meses, tá? Então, em 2 semanas a 2 meses, ele começa a desenvolver alguns sintomas. Por exemplo, primeiro o gato começa a se esconder. Ele evita o convívio com a gente, ele evita locais claros, ele quer ficar em locais escuros, tá? Ele começa a parar de comer, ele fica totalmente recluso, escondido. Depois de uns 3 dias com esse comportamento, aí sim começa a se manifestar a raiva furiosa, tá? O animal começa a ficar agressivo, tentando morder qualquer um que se aproxima. Às vezes, ele mesmo se mordendo e se automutilando. É uma doença no gato que se manifesta mais da forma furiosa. A raiva tem a forma furiosa e a forma paralítica, em que o animal fica simplesmente prostrado. No gato, a raiva ela se manifesta sempre da forma furiosa.
Então, é um animal que chegou nesse ponto que está querendo atacar todo mundo, está se automutilando, e teve contato com morcegos, enfim, caçou dessa forma. É um animal que provavelmente desenvolveu a doença. E aí não tem jeito, só temos a eutanásia como remédio, tá? É claro que é importante levar ao veterinário sempre que possível, até para evitar que a gente eutanasie um animal que estava só doente, com dor, pensando que ele estava com raiva, tá? E o veterinário vai saber identificar bem. A raiva furiosa no gato, ela faz com que o gato babe muito, tá? Aquelas imagens que a gente tem de cão babando com raiva, é isso mesmo. Na verdade, não é que ele está babando de raiva. Às vezes as pessoas confundem as coisas. Falam, ele está com raiva porque ele está babando. Não. O animal com raiva, como o vírus vai para o sistema nervoso central, para o cérebro, ele acaba paralisando aqui os músculos que fazem a gente deglutir saliva. Por isso que o animal para de se alimentar e, não conseguindo engolir a saliva, ele fica com a saliva produzindo aqui na boca e começa a babar. Então ele tem uma dificuldade muito grande para engolir saliva, ele não consegue tomar água e nem comer, e ao mesmo tempo ele começa a travar a musculatura da boca. Então na hora que ele é afetado pelo vírus, o máximo que ele consegue é tipo morder e dar aqueles espasmos mesmo para tentar ter alguma reação. Então ele também não é o vilão, ele está doente. Então, muito cuidado com essa doença, porque ela não tem cura e ela tem prevenção. É uma vacina simples, que não é cara também, que pode ser encontrada no Brasil inteiro, tanto para gente quanto para o animal. Tá bom? Espero poder ter esclarecido um pouquinho mais a respeito do assunto. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, contem comigo. Até mais!